O Hamas liberta 4 novos reféns em Gaza e existem várias acusações, entra uma história de um grupo, de outro, de quem que seria essa culpa, quem seria o autor deste secreto, das pessoas reclusas, enfim. A gente vai tentar entender um pouco mais numa entrevista ao vivo agora com o José Neymar, que é especialista em relações internacionais. Uma ótima tarde, que bom conversar ao vivo contigo aqui nesse final de semana na Jovem Pan. E para a gente entender quais são os efeitos, estamos a 5 dias do novo governo dos Estados Unidos. Essas liberações ainda estão acontecendo. O que esperar dos próximos dias em relação a esse retrato de momento? Ótima tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Bruno. Um abraço a você, aos assinantes da Jovem Pan. É o início de um acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel, basicamente entre esses dois agentes. Você não está envolvendo ainda o Fatah, que é a organização que administra a Cisjordânia, que é separada de Gaza, né? E tanto o Fatah quanto o Hamas, eles não cooperam, são grupos inimigos dentro do interesse palestino. Israel, muitas vezes, eu acho que até se aproveita um pouco dessa divisão, o Hamas num território, a Cisjordânia em outro território, com grupos diferentes administrando estes territórios. Eu acho que isso facilita, às vezes, para Israel, mas não para o fim do conflito, a negociação. A nova administração Trump, nós estamos aguardando que Trump continuará dando apoio para Israel. Pode ser que dê menos apoio em situações específicas, como a guerra da Ucrânia e Rússia, que é uma guerra de invasão muito, muito séria no centro da Europa. Com relação também a gastos militares na OTAN, Trump deve diminuir esses gastos militares, indicar que vai diminuir, mas com relação ao Oriente Médio, principalmente por Israel ser um aliado preferencial dos Estados Unidos da América, eu imagino que o governo Trump continuará um apoio político, diplomático, e, se for o caso, apoio militar. Apoio militar no caso de esse acordo não dando certo, Bruno, você pode ter uma volta aos conflitos entre Hamas e o governo de Israel. E aí nós sempre temos a expectativa de países como Iêmen e o Irã, onde existem grupos radicais, e o Irã e o Iêmen apoiam estes grupos, principalmente o Irã apoia o Hezbollah no sul do Líbano, como já vimos algumas semanas atrás, questões entre Israel e Líbano, e Hezbollah no sul do Líbano. Então nós precisamos fazer com que esse acordo dê certo, que ele parta da primeira fase e chegue até a última fase, Bruno, que é a fase de reconstrução, início da reconstrução de Gaza, né? Mas eu tenho muito receio, em função dos detalhes, número de reféns soltos, eram exatamente aqueles combinados entre o governo de Israel e o Hamas, quem está negociando em nome do Hamas, quais são as pressões dentro do governo de Israel para que o acordo não dê certo, quais são as pressões dentro do Hamas contra o acordo. Eu sou muito pessimista em questões que envolvam o Oriente Médio. Imagem que a gente acompanhava agora, inclusive aqui, se a gente conseguir voltar essa imagem, quando Hamas chega para liberar essas jovens de aproximadamente 20 anos, a gente observa que os homens estão usando roupas de militares, estão armados, com várias armas ali, as jovens estão ao lado dos militares, né? Esses homens do exército de Hamas. O que representa? É uma exibição, uma demonstração de uma força que tem esse equipamento de fogo, esse armamento? Existe algum recado entre linhas com essa imagem de hoje? Excelente, Bruno. Eu percebi a mesma coisa. Aquilo que era para ser um evento de você devolver militares israelenses, mulheres que estavam sequestradas, e fazer disso uma relação de cooperação entre o Hamas e as autoridades israelenses, o que eles mostram é mais força, é mais uso da força militar, porque o Hamas é um grupo radical islâmico e também que se utiliza da violência nas suas ações, inclusive considerado por muitos um grupo terrorista. Então, eu acho que não é cooperativo, numa hora como essa, onde você vai devolver reféns, você ter soldados armados com metralhadoras, encapuzados do lado desses reféns que estão sendo devolvidos, que mostra uma baixa capacidade de negociação na minha visão. E isso
frente ao público de Israel, mesmo frente ao público de outros países, eu acho que passa uma imagem que a imagem é muito negativa para esse momento, que é a política feita com armas e não feita a partir de acordos, a partir de conversas, de argumentação. A gente continua ao vivo, são 4h52, estamos repercutindo a liberação de reféns que Hamas estavam com essas jovens, inclusive. Estamos há um pouco mais de 5 dias, de um acordo, que foi a suspensão do ataque. Agora, este acordo, qual é o nível de confiança que isso não será retomado, professor? Bruno, eu acho difícil, eu acho que é um acordo muito frágil, porque tem uma matemática de quantos sequestrados pelo Hamas serão devolvidos, israelenses devolvidos ou estrangeiros mesmo, que há estrangeiros em posse também do Hamas, quantos prisioneiros, soldados palestinos ligados ao Hamas ou mesmo ao Fatah serão devolvidos também. Deve ter muita crítica em Israel com essa matemática dessa troca, porque são 4 soldados e já vimos hoje de manhã mais de 100 soldados palestinos ou aqueles que lutaram nas frentes palestinas sendo devolvidos, que eram prisioneiros em Israel sendo devolvidos. Eu tenho a impressão que qualquer erro no número de sequestrados que são resgatados, isso pode causar um problema. E tanto no governo de Israel como, com toda certeza, no grupo Hamas, existem grupos internos no governo de Israel e no Hamas que estão questionando o acordo, que não querem um acordo. A gente sabe disso. Na coalizão que mantém no poder o Netanyahu, que é o líder principal de Israel, existem grupos políticos que já estão se posicionando contra o acordo, como também no Hamas, com certeza, facções mais radicais do Hamas, ligadas à parte mais, vamos dizer, político-militar do Hamas, podem estar contra o acordo também. Por isso que eu tenho receio destes detalhes. É importante a Jovem Pan estar acompanhando para a gente perceber se as coisas estão caminhando bem nessa primeira fase, para podermos atingir a segunda e a terceira fase, que demoram um pouco mais. A gente vai acompanhar assim, com a equipe de Internacional, sempre de olho nessas movimentações. José Neymar, especialista em relações institucionais, em toda esta história, que nos ajuda a compreender um pouco mais do que está acontecendo, a quem eu agradeço gentilmente pela atenção e por atender a Jovem Pan. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, Bruno. Um abraço a você e os assinantes da Jovem Pan. É sempre uma honra. Ótimo final de semana.